Voltamos com a aula de língua portuguesa mais badalada desse canal Educação. Tenho certeza que vocês adoram assistir essa aula de língua portuguesa, porque aqui a gente ensina o português do dia a dia, né? O português que você leva na caixinha e guarda para você. Eu deveria fazer um monte de pílulas, e eu faço, tá? Lá no meu TikTok eu faço. Você vai no meu TikTok, da Idalene Pinheiro, né? Professor Idalene Pinheiro. Coloca lá, Idalene Pinheiro, que você acessa meu TikTok. Aí tu vai encontrar minhas pílulas, tá bom? Eu faço vários videozinhos falando de língua portuguesa com vocês. Para que vocês guardem numa necessidade. Tá precisando de uma dica de adjunta adverbial? Tá lá a dica, tá? Aí os alunos pedem, sabe? O público coloca lá, faz um sobre tal assunto. Aí eu faço, aí eles agradecem, tá? Então, a gente está aí, ralando para que vocês tenham mais contato com a língua portuguesa. E hoje estamos falando de memorando e de linguagem formal, que é a linguagem padrão, língua portuguesa padrão, padrão. Então, se é a língua portuguesa padrão, vou mostrar para vocês agora quais são as palavras e as expressões mais erradas na redação oficial. Mais erradas como assim, professora? Aquela que as pessoas mais erram, tá? As mais erradas quer dizer os maiores erros, os principais erros que aparecem em textos oficiais. Que são textos oficiais, tipo olha, isso aqui, por exemplo, aqui é um exemplo de edital. Tu já imaginou um edital vindo com esse erro de português, gente? O edital é um texto seríssimo. Quando você faz um concurso, você guarda o edital para sempre. Por quê? Porque as regras, a normatização do concurso está no edital. Então, lá no edital, você sabe quantas pessoas serão chamadas, quantas vão ficar em reserva, quais são os campos para onde vão os trabalhadores que forem sendo chamados. Você vê no resultado a sua colocação, tá bom? Aí você pode acompanhar pelo site da empresa para a qual você se candidatou, quantos já foram chamados e quantos faltam ser chamados para chegar à sua vez. Tudo isso você acompanha no edital. Tem o edital do Enem, tem o edital para concursos, tudo é edital. Edital é um texto de circulação em massa, diretamente para um público. É um texto de redação oficial, é um texto oficial, né? Texto padrão. Aí a pessoa coloca aí, ó, concurso público para professor de educação especial. Deficiência visual. Eu acho que a pessoa que escreveu esse edital estava com deficiência visual quando escreveu. Aí não observou que escreveu a palavra deficiência para deficiência, né? Deficiência visual. Então, para não cometer esses deslizes, essas derrapagens na língua portuguesa, a gente pode brincar agora de português. Eu posso mostrar para vocês os 10 erros mais percebidos em textos de redação oficial. Agora, quando tu começa a trabalhar com e-mail, tem gente que diz assim, ó, eita, professora, eu não sabia que enviar um e-mail era tão difícil, né? Enviar e-mail não deveria ser uma tarefa tão penosa. Pois é, a gente pensa que o e-mail é um texto comum, não é. O e-mail também é um texto oficial. É um texto oficial, comercial, empresarial, chame como quiser, tá bom? Você pode chamar oficial, comercial, empresarial, mas é um texto de circulação a nível de trabalho. Aliás, em nível de trabalho, que circula em nível de trabalho. Então, vamos testar nosso conhecimento e habilidades com o uso da língua portuguesa padrão. Quero ver até onde você vai, se você sabe bem português. Pode participar, gente. Coloca aí seu nome no chat, dá boa noite, participa. Vamos começar aqui com o são suficiente ou é suficiente. Se você não participar, eu vou perguntar para minhas melhores alunas aqui, que é a aluna Mariana e Camila. Quero ver qual das duas acerta a primeira questão. O que elas marcariam ali? São suficientes ou é suficiente? Tá bem fácil essa daí, olha. As pessoas têm muitas dúvidas, né? Se elas devem usar são suficientes no plural, você observa aqui que está no plural, são suficientes, ou se usa no singular, é suficiente. Então, a situação é a seguinte, você tem uma palavra formada por um numeral e está no plural, $150.
Plural, certo? Plural. $150. Então, se a expressão está no plural, que é o sujeito da oração, a gente falou sobre isso na outra aula, né? O predicado concorda com o sujeito. Se o sujeito está no plural, o predicado fica no plural. O verbo fica no plural. A gente bati muito isso com vocês. O verbo concorda com o sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo também fica no plural. Então, o que são suficientes para as diárias no exterior? $150 são suficientes. Então, se $150 está no plural, lógico, pela regra da língua portuguesa padrão, o verbo deve ficar no plural, concordando com o sujeito. São suficientes. $150 são suficientes. E não dizer $150 é suficiente, porque fica no singular. E o sujeito $150 está no plural. Então, deve ser $150 são suficientes para a diária no exterior. E nada de $150 é suficiente para as diárias no exterior. Está certo ou errado? E você, Camila? Letra A ou B? Todo mundo marcou letra A. Pois bem, é aqui que está o problema da língua portuguesa padrão. É que uma regra diz uma coisa e outra regra diz outra. Na verdade, quando a gente usa a expressão suficiente, você deve concordar com ela no singular, usá-la no singular quando o verbo ser, ele fica invariável quando indicar quantidade, peso, medida ou preço. Se o verbo ser estiver indicando quantidade, peso, medida ou preço, o verbo fica no singular. Então, você não vai dizer $150 são suficientes. Não, porque está errado. Né? Imagina você colocar isso no texto oficial. $150 são suficientes para a diária no exterior. Está errado. Você tem que dizer $150 é suficiente. É só lembrar daquela frase clássica. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Por que que fica no singular? Porque indica quantidade. Se indica quantidade, você deixa sempre o verbo ser no singular. E se fossem horas, professora, aí é diferente, né? Porque as horas o verbo concorda com o numeral. Então, se você diz 1 hora, então é 1 hora. Agora, se são 3 horas, aí você vai dizer são 3 horas na música. São 3 horas da manhã, você me liga para falar coisas que só a gente entende. Vem cá, mas ligar 3 horas da manhã vai rolar, porque eu não vou nem atender, estou dormindo, né? Entenderam? Então, quando o verbo ser indicar estiver indicando quantidade, peso, medida, preço, ele fica no singular. É por isso que a língua portuguesa é difícil, né, professora? Né? Fazer o quê? R$2.000 é mais do que posso pagar-lhe. Está falando o valor, né? O preço aí do que ele pode pagar. Olha, R$2.000 é mais do que eu posso pagar-lhe. Estou zerada, gente. Estou pobre de maré, desci. Não é isso? Então, eu não posso pagar R$2.000 num celular, não. Eu dou 500. Dou R$500. Tem gente que fala assim, dou R$500. R$500 é o preço que eu posso pagar. R$500 é o valor que eu posso pagar. Olha o verbo como fica no singular. R$500 é o máximo que eu posso pagar. E não são o máximo. É o máximo que eu posso pagar. Entenderam? 10 metros. Agora, o verbo ser indicando medida, né? Comprimento. 10 metros desse terreno é menos do que preciso. 10 metros é menos do que preciso. Então, por que que o verbo ficou no singular? Porque quando ele estiver indicando, quando o verbo ser... Professora, o que é o verbo ser? Fala sério, né? Verbo ser é um verbo
é um verbo de ligação, é um VL, tá bom? E você conjuga no presente do indicativo assim, ó. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós botar no plural, no minúsculo. Vós sois, eles são. Pronto. Esse é o verbo ser no presente do indicativo. Eu sou. E não, eu não posso dizer assim, Fernanda da Conceição, é eu. Não, não é eu, sou eu. Eu sou eu. Não é eu. O tu usa com a terceira pessoa. É ele, né? E o verbo na terceira pessoa também fica invariável. Então, quando ele fica invariável, você usa assim, ó. Verbo ser fica invariável, ou seja, fica na terceira pessoa, tá? Terceira pessoa do singular. Ele é invariável, ficando na terceira pessoa do singular, no quando indicar quantidade, peso, medida ou preço. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Não perturbe, já sou perturbado o suficiente. Quem já é perturbado o suficiente? Eu. Eu sou perturbado. Olha, a palavra é perturbado. Vem entender? Dois R's aí. Perturbado e não perturbado. Tem gente que fala assim, Ave Maria, minha irmã, tu é muito perturbada. Perturbada, tubada é quem chama a gente disso, né? Perturbado o suficiente. Não perturbe. E não perturbe. Não é não perturbe, é não perturbe. É isso que eu falo. Você já observou como você tem falado as palavras da língua portuguesa? Será se você a está falando corretamente? Então, próximo teste aí. Vou pegar minhas melhores alunas aqui, sentou bem na frente da fila. Ficou bem na frente aqui da saída, não tem como. Sentou na frente, tem que responder. É a Camila e a Mariana. Elas já estão procurando a melhor resposta aí. Quando é que você usa em vez de? Quando é que você usa ao invés de? Qual dessas frases está empregado corretamente a palavra? Eu digo, ao invés de mandar um e-mail, resolvi telefonar. Não é isso? Ou o correto seria, em vez de mandar um e-mail, resolvi telefonar. E agora? Qual a frase correta? Eu digo, ao invés de mandar um e-mail, ou é em vez de mandar um e-mail, resolvi telefonar? Ao invés ou em vez? Ao invés de mandar um e-mail ou em vez de mandar um e-mail? Todo mundo aqui marcou letra A. Eu adoro minhas meninas, elas não fogem à luta. Elas morrem lutando. Porque a resposta é a letra B. Elas não fogem à luta. Por quê, professora? Olha, o problema é o seguinte. A gente muitas vezes se confunde com o uso do ao invés e do em vez, né? Mas ao invés quer dizer o contrário. Ao invés quer dizer o contrário, ó, oposição. É quando eu digo o contrário, certo? Por exemplo, eu digo assim, ao invés de praticar o mal, pratique o bem. Porque é o contrário. Praticar o mal e praticar o bem são situações contrárias. Então, eu digo, ao invés de falar mal de mim, fale bem. Aí também é ao invés, porque eu estou colocando situações contrárias. Então, quando eu tenho essas situações contrárias, gente, a palavra vés quer dizer contrário. Invés, contrário a. Revés, contrário de vem contra você, né? Invés é contrário a outra coisa. Revés é contrário a você. Levei um revés, quer dizer que alguma coisa foi contra você. Vocês já jogaram Uno? Já jogaram Banco Imobiliário?
A Camila tem cara de rica. Ela já jogou o banco imobiliário. Já jogou o banco imobiliário, não já, Camila? A Uno, mas tem o revés. Aquela cartinha que circula é um revés. Quando você pega um revés, quer dizer que a coisa volta para você. Certo? Então, a palavra vés, ela quer dizer contrário. Invés é o contrário. Então, você só usa ao invés quando você está colocando duas situações opostas. Olha outra palavra interessante. Situações opostas, tá bom? Então, se você está se referindo a duas situações opostas, aí você usa ao invés. A empresa tem uma postura conservadora ao invés de... Tem que ter a preposição, não pode esquecer, ao invés de ter uma postura liberal. Por que eu usei ao invés de? Porque conservador e liberal dá uma ideia de oposição. São ideias opostas. Uma coisa é você ser conservador, outra coisa você é liberal. Conservador não quer que as coisas mudem, quer que as coisas permaneçam como estão. O liberal quer reformas, quer mudança, né? Então, nós temos posturas conservadoras e posturas liberais. Então, são tendências contraditórias. E quando você tem contradições, você usa ao invés. Agora, se tu não quer errar de jeito nenhum, nem na contradição e nem na outra situação que há de troca, você usa em vez de quando você está trocando uma coisa por outra. Quando a Camila trocou o namorado pelo outro, ela disse assim, em vez de ficar com o Daniel, vou ficar com o Mateus. Em vez de ficar com o Daniel, vou ficar com o Mateus, porque ela só fez trocar um pelo outro. Então, quando você está trocando, substituindo, quando você troca ou substitui, aí você usa em vez de, tá bom? Em vez de. Agora, se você não quer errar de jeito nenhum, nem na troca, nem na oposição, você pode usar em vez de, para os dois casos, olha. Decidir ir de carro, ela vai agora de carro para o trabalho, em vez de ir de ônibus. Ela só fez trocar o carro pelo ônibus. Então, trocou, substituiu, alternou em vez de. Em vez de. Na dúvida, duvidou, então fala o seguinte, você usa em vez de nos dois casos. Se você dizer em vez de mandar o e-mail, o resultado está certo. Se você falar em vez de ter, a empresa tem uma postura conservadora, em vez de ter uma postura liberal, também está correto. Porque a língua portuguesa pressupõe que o em vez de também é uma contradição. Gostou? Agora, não pode usar ao invés em situação de troca. Não pode. Ao invés, gente, é sempre contradição. Tá? Mas em vez de também pode ser compreendido como ao invés de, ao contrário de. Ela também tem esse sentido. A língua portuguesa também entende o em vez de como ao contrário, ao invés. Só que o ao invés não pode substituir o em vez, mas o em vez pode substituir o ao invés. Então, na dúvida, usa em vez de, entendeu? Aí pegou a dica, Mariana, pegou a dica aí, ô Camilinha, para aquele concurso que vocês estão se preparando aí para fazer, aquele lá de 8 mil reais de salário, né? Aquele Mariana, da Mariana de 12 mil reais o salário. Isso. Então, na dúvida, você usa em vez de, tá bom? Em vez de, você não erra nunca. Ao invés, você pode correr o risco de usar inadequadamente. Mais um teste, mas esse aqui eu vou dar uma canja para vocês. Eu já vou colocar o comentário. Então, vocês leiam já o comentário e depois me digam se vocês vão marcar A ou B, tá bom? Essa já vem com comentário, melhor ainda, ó. Olha aí, já está comentada. Qual é a forma correta de você usar? É a nível ou em nível? Você diz, em nível de proposta, o assunto deve ser mais discutido? Ou você diz, a nível de proposta, o assunto deve ser mais discutido? Então, a nível de conversas entre amigos, eu estou muito ocupada. O pior, gente, é que essa expressão a nível de,
como já coloquei ali nos comentários com vocês, né? Não gosto de deixá-los ansiosos, até porque eu sofro também de ansiedade, só que eu tomo um ansiolítico para controlar as crises de ansiedade. Gente, domingo me deu uma crise de ansiedade, sério, que a minha respiração parou, minha pressão baixou. Minha pressão ficou 8/7 numa crise de ansiedade que eu tive no domingo. Eita, domingo tenso, my God. Então, em nível ou a nível de... O problema é que o a nível de não é aceito em lugar nenhum. As pessoas, quando eu falo, são os gramáticos, sabe? Os gramáticos da gramática normativa. Isso é a cara do meu amigo professor Newton Neto. O professor Newton Neto é um apaixonado pela gramática normativa. Aí, quando eu viajo com ele, quando a gente viaja juntos, aí o Piauí todo, pelo Pré-ENEM Seduc, aí a gente vai muito conversando de língua portuguesa, até porque hoje ele é meu professor, né? Hoje ele é professor do nosso projeto, mas um dia desse ele era meu aluno de ensino médio. Olha que legal, foi meu aluno de ensino médio, primeira, segunda e terceira série do ensino médio. Aí a gente vai numa troca bacana assim de língua portuguesa. Olha só, não vai levar para o mal, Marina. Eu falei troca de língua portuguesa. Deixa eu olhar a cara dessas meninas aqui, que elas estão com dupla interpretação. Eu troquei, troca de língua portuguesa. A gente vai trocando as línguas portuguesas, porque ele gosta muito de português e eu também. E ele é muito gramática normativa. O Newton Neto, ele faz um discurso, eu acho interessante, que o meu ex-aluno, hoje um dos melhores professores de português do Piauí, ele faz um discurso assim: quem não sabe português não deveria nem existir. Tem que saber o português da gramática, o português da gramática normativa. Mas ele quer dizer o português padrão, gente, não é? É tudo bem que a gente usa o português coloquial no dia a dia, mas a gente usa porque a gente sabe que está usando o coloquial. Quando você usa porque só tem essa escolha, essa opção, porque não conhece a língua portuguesa padrão, aí se torna um problema, porque quando chegar o momento adequado de usar o português padrão, você não sabe, não conhece, entendeu? Eu, quando era menino, um dia desse, eu tinha o hábito de ler gramática. A minha mãe era professora de língua portuguesa, e eu lia todos os livros de português que ela tinha, todas as gramáticas, os livros de 5º ao 9º ano, os do ensino médio, eu lia todos, eu adorava ler os textos, adorava aquele desafio, adorava ler a gramática, adorava ler dicionário. Ainda hoje eu tenho um dicionário preto, que quando você abre, as folhas estão se quebrando todinhas, sabe? Eu peguei apego com ele, meu dicionário preferido, um dicionário da capa preta, maravilhoso. Então, eu tenho paixão pela língua portuguesa. Foi desde criança. Eu me apaixonei pela língua portuguesa. E a gente tem que se apegar, porque é um patrimônio nosso, gente. É um patrimônio imaterial a nossa língua. Tá? Então, usar a língua portuguesa, você tem duas possibilidades. Usar a língua padrão, que é o formal, ou como dizem por aí, eu não gosto da expressão, mas fazer o quê, né? O português correto, essa forma que o professor Newton adora. Ou você usa o português correto, ou você está falando o português errado. Bem na situação coloquial, não está errado, está adequado àquela situação. Mas se você precisar usar o português padrão, você não sabe. Então, aí, qual o correto? Em nível de proposta ou a nível de proposta? É o que eu digo a você, os gramáticos não gostam da expressão a nível de. Eles só admitem essa expressão quando você está utilizando algo que esteja à mesma altura. Por exemplo, o nível do mar, né? Como eu coloquei aqui na imagem, ó. Ao nível do mar. Olha aí a preposição, ao nível. A nível ou ao nível? Pior ainda o ao nível, né? Dizer ao nível é pior do que dizer a nível, certo? Então, a nível do mar quer dizer que terra e mar estão à mesma altura. Se estão à mesma altura, estão o mesmo nível, né? Estão ao mesmo nível.
certo? Hoje Santos acordou ao nível do mar, ao nível, nivelado ali, ó. Agora, a gente emprega a expressão em nível quando tem níveis, que são categorias, né? Toda vez que tem categorias, aí tem níveis. Aí você usa níveis. Mas eu digo a vocês, os gramáticos não gostam que você use essa expressão em nível. Em nível de propósito, eles não gostam. E digo mais, a redação do Enem também não gosta que você use em nível de. Então, eu vou usar o quê, professora? Já que eu não posso usar o em nível, nem o ao nível é pior ainda. Olha, falar ao nível é pior do que dizer em nível, entendeu? Então, entre o ao nível e o em nível, use em nível. E só use o ao nível se for alguma coisa igual à altura do mar. Aí você fala no nível, né? Eles preferem que você diga com relação, no âmbito, em relação, nem eu gosto. Eu não suporto essa expressão em relação a. Eu tinha um professor de língua portuguesa na Universidade Federal do Piauí, que eu usei numa redação minha, eu coloquei essa expressão em relação a... Não foi não uma redação, era um trabalho escrito. Não sei se foi monografia. Era um trabalho escrito. Aí eu tive que escrever, eu coloquei, né, em relação a, e ele grifou de vermelho, igual eu grifei ali. Dele, e disse, o Dalene, eu grifei essa expressão que você utilizou em relação a, mas eu não diminuí ponto em língua portuguesa. Por isso que eu te chamei aqui para a gente conversar. Aí ele me falou, olha, se você tiver que escolher, meninas da fila da frente, Mariana e a Camila, se vocês tiverem que escolher entre usar a expressão em relação ou com relação, faça o teste da pronúncia. Faça o teste da pronúncia. Aí ele me fez repetir. Repete em relação ou com relação. E me diga qual é a pronúncia que fica mais harmoniosa. Qual é a pronúncia que fica mais bonita? Qual é a pronúncia mais bonita? É em relação ou com relação? Com relação. Foi o que ele me disse. Ele falou, eu não tirei ponto porque as duas expressões estão corretas, com relação ou em relação. Mas quanto à fonética, a pronúncia, fica muito mais saudável e harmonioso você usar com relação. Aí eu juro que desde que meu professor, finado Antônio José, que Deus o tenha, desde que ele me ensinou que com relação soa melhor do que em relação, é a palavra como fica no nariz, né? Fica tudo no nariz, em relação. Aí eu digo, não tinha percebido isso? Aí ele, pois é, para dar uma pronúncia melhor para o seu texto, você usa com relação. Então, ao invés de você, olha aí ao invés, viu? Quer dizer o contrário, né? Vou usar o em vez. Em vez de você usar em nível de proposta, você pode usar com relação às propostas ou com relação à proposta, o assunto deve ser mais discutido. Entenderam essa dica? Você pode, de repente, nem perder o tempo procurando saber se vai usar a nível ou em nível. Você vai direto com relação, e é o que eu uso. Mas se eu tiver que usar mais uma vez, professora, na redação do Enem diz, você não pode repetir a mesma expressão mais de uma vez. Usou se você usar um termo conectivo uma vez, você não pode repeti-lo. E tudo bem, você usa no âmbito. No âmbito. Não use em relação, não gosto dessa pronúncia. Usa no que concerne. Use quanto a. O quanto a é legal. Olha, 3 opções aí que você não erra. Com relação, no âmbito e quanto a. Com relação à proposta, ou no âmbito da proposta, ou quanto à proposta, viu só? 3 formas de se usar e não errar no nível. Não erre no nível. Você pode substituir por outras opções mais saudáveis.
Então, a resposta aqui seria: em nível de proposta, o assunto deve ser mais discutido. Só use o a nível ou ao nível se você estiver falando de nivelamento, régua, medida. Simbora. Marque a forma correta. É outro problema que a gente encontra bastante, tanto na redação do Enem, como na redação da escola mesmo, redação de concursos. Eu elaboro para algumas bancas aí, questão de concurso, e até ajudo a corrigir algumas redações de concurso. Então, a gente encontra muito o erro do aluno ou do candidato quando emprega a expressão a meu ver ou ao meu ver. Qual é a forma adequada de usar? Você vai dizer assim: a meu ver, o evento foi um sucesso? Ou você prefere chegar até o chefe e dizer: olha, ao meu ver, o evento foi um sucesso. E agora? X da questão. Vou consultar minhas alunas número 1. A meu ver ou ao meu ver? Mariana fica com a letra A. A prova hoje está difícil, né, Camila? Camila, é a meu ver ou ao meu ver? A meu ver. Ambas as minhas melhores alunas que sentam nas cadeiras da frente optaram por a meu ver. A meu ver, Mariana e Camila. A meu ver, Camila e Mariana, vocês acertaram. Aí, ó, estão comemorando, acertaram uma aí. A meu ver, vocês estão corretos. Sabe por quê? Porque assim, ó, a gramática tradicional, aquela gramática normativa, ela não aceita muito bem que você use o artigo. Deixa eu colocar de outra cor aqui para destacar do vermelho, né? Ela não aceita muito bem quando você emprega o artigo antes do pronome, entendeu? Não que não possa, pelo contrário, porque na língua portuguesa ó, é até permitido você colocar o pronome o meu irmão, a minha irmã, o teu celular, a tua mulher, né? Então, é até permitido que você use um artigo antes dos pronomes possessivos, não tem nenhum problema. Mas dentro dessa expressão, porque a palavra ver, ela não é um verbo. Aqui a palavra ver é um substantivo e significa opinião. Então, ou você diz na minha opinião, ou você diz a meu ver. Entendeu? Porque aqui é uma expressão diferenciada. Por causa dessa locução adverbial, no meu entendimento, a meu ver, certo? Aí então você prefere, a gramática pede que você considere mais o a meu ver do que ao meu ver. Mas lembre-se, não é erro dizer ao meu ver, não está errado. Porém, os gramáticos não consideram correto, entendeu? O problema é esse. Se você vai para um concurso, a banca não vai considerar correto você escrever ao meu ver. Então, se você está em dúvida se é a meu ver ou ao meu ver, use na minha opinião. Na minha opinião, para a gente ser feliz, para que fique tudo bem. É a mesma coisa do... Olha, tem uma expressão aqui que a gente usa bastante no dia a dia. E falar é bom, mas escrever é complicado, né? É quando vocês usam muito a expressão nada a ver. Tu já falou isso, Mariana? Nada a ver. Não tem nada a ver. Já disse também, né? Muitas vezes. Mas como é que vocês escrevem nada a ver? Nada a ver escrever nada a ver. Nada a ver, né, não? Exato. Não tem nada a ver.
Então, assim, a gente tem coisas que a gente fala, mas quando vai escrever, a gente tem dificuldade. E agora? Qual é o certo? É nada. Vou escrever igual a Mariana sugeriu. O correto é dizer nada a ver ou não tem nada a ver. Aí a gente fica em dúvida. E agora? Como é que eu vou escrever corretamente, né? A expressão nada a ver, mulher. Nada a ver tu ficar desse jeito. Nada a ver, Mariana, tu errar essa. Nada a ver, Camila. Essa não pode ser errada. Se não é nada a ver, ou é nada a ver? Agora complicou. Vendo a escrita fica difícil de dar um nó, né? A Mariana permanece na primeira opção. E a Camila vai junto, porque a Camila ela tá colando da Mariana, entendeu? Mas é isso mesmo, viu, Camila e Mariana? O correto realmente, a expressão é nada a ver. Não tem nada a ver você escrever nada a ver, certo? Então, nada a ver é a forma correta de se escrever a expressão. É que tem muitas palavras que a gente utiliza, expressões, palavras que a gente usa no dia a dia, mas na hora de escrever vem o problema, né? E agora, como é que eu escrevo isso? Então, nada a ver realmente é assim, feito nessa locução aí, tá bom? Bora para a próxima. E agora, a prazo com ou sem crase? Você vai passando por uma loja. Hoje mesmo eu estava numa loja, estou procurando uma cama, gente. Minha cama tá. Eu estou dormindo na cama e acordando toda torta, porque a minha cama é aquela Super King. Ela é 2 por 2, 2 metros por 2, assim, né? Um quadradão. Só que na cama dormem eu. Olha como eu empreguei o verbo corretamente. Dormem. Né? Porque não sou apenas eu. Só que na minha cama dormem eu, meu marido, o Bigo e a Biga. Somos nós 4 dormindo na mesma cama. Aí o Bigo e a Biga dormem um de cada lado de mim. E eu não posso me mexer para um lado, porque tem um Bigo, se eu me mexo para o outro, tem a Biga. E quando eu me mexo, aí o Bigo ainda fica zangado. Ainda olha para mim e faz... para eu não me mexer, entendeu? Aí eu fico espremida, vou comprar uma cama maior. Estou procurando outra cama 2 por 2 para emendar, vai ser uma cama 4 por 4. Vai caber todo mundo lá agora. Bora lá. Então, eu estou procurando, eu tinha lá, encontrei uma cama, né? Cama Super King e tal. À vista, R$ 3.600. Aí tinha assim, ó. À vista. À vista, R$ 3.600. A prazo... A prazo, ia para 4.200. Meu Deus do céu, de 3.600 para 4.200 é quase outra cama. Que eu vou esperar o Black Friday, a Black Fraud. Estava escrito desse jeito aqui no cartaz, entendeu? Lá no cartazinho da loja, estava escrito assim, ó, do jeito que eu coloquei para vocês aqui, ó. À vista, 3.600, a prazo, 4.200, né? Aumentava o quê? Uns 600 reais que aumentava. R$600 é muito dinheiro, de fazer 3 supermercados lá em casa. Esse cartaz lá estava certo ou errado? À vista, a prazo. Mas está certo o cartaz, à vista e a prazo? Um tem e o outro não tem? É a crase. À vista ou a prazo? Porque lá no cartaz, ó, à vista estava com crase e o a prazo estava sem crase, entendeu? Tipo aqui, ó, a prazo ou a prazo com crase, né? Os produtos podem ser comprados à vista ou a prazo, ou os produtos podem ser comprados à vista ou a prazo, igual no cartaz. No cartaz estava assim. A Mariana acha que é letra A, né, Mariana? Os dois vão com letra B, tá todo mundo que é letra B. Pois é, porque, olha, a gente tem muita dúvida com relação ao uso da crase. A gente realmente tem muita dúvida com relação a isso. Sabe por quê? Porque tem muita coisa que diz é permitido ou não é permitido. É proibido. É proibido crase. Aí vem uma regra danada, né? Aí tem... Eu sou o seguinte, eu sou adepta de facilitar a língua para vocês. Então, eu já vou dizendo logo de cara.
Vocês só precisam de 2 regras para crase, tá bom? Então, vocês acertaram. Realmente é a letra B. À vista tem crase, mas a prazo não tem. Por que que na expressão a prazo não tem crase, professora? Por causa dessa regra geral. Se eu tivesse que ensinar vocês uma regra geral para vocês nunca mais esquecerem sobre crase, aquela que vai assim, de 30 questões que você vai responder só de crase, tu vai acertar pelo menos umas 27 das 30. Ou seja, é uma boa marca. É saber que nunca, em caso nenhum, use crase antes de palavra masculina, tá bom? Então, se você já souber dessa regra, você já sabe quase 80% das regras, porque essa é a regra geral. A outra regra é essa aqui, ó. Nunca use crase antes de verbo. Então, é só você observar, olha, seja observador e veja que aqui tem a preposição e tem a palavra vista. Mas vista termina com A, então a palavra feminina, a vista, então tem crase. Palavra feminina tem crase. Já quando você vai para o prazo, prazo é com O, é uma palavra masculina. Se é masculina, não tem crase. Em palavra masculina, nunca na vida coloque crase, tá bom? Então, se você levar essas 2 regrinhas para o seu cerne de vida, para toda a sua vida, se você nunca usar crase... Ai, meu marcador de texto... O marcador de texto está falhando. Se você... E agora eu passei. Apagou foi tudo. Bora lá. Por que apagou mesmo? Ah, tá bom. Então, se você nunca usar... Marca texto. Se você nunca usar crase antes de palavra masculina, você já tem 80% de chance de acertar aquela questão, tá bom? E se você nunca usar crase antes de verbo, aí mata a questão, não tem como você errar. Porque tem um monte de assim, é proibido crase, é proibido crase. Ao invés de aprender proibido crase, aprenda esses 2 aí, ó. É proibido crase antes de palavra masculina. Por exemplo, fui a pé. A pé. Pé é masculino, então a pé é sem crase. Paguei a televisão a prazo. Prazo é masculino, então é sem crase. Ou se depois da preposição for um verbo. Meu irmão começou a trabalhar. Olha a preposição, mas só que trabalhar é verbo, então não tem crase. Elas estavam dispostas a terminar o jogo. A terminar. Terminar é verbo, então a é sem crase. Na outra forma de você fazer é quando você usa a expressão vim, né? Quem vai de, volta, não. Quem volta de, vai a. Quem volta da, vai de. Então, você diz assim, ó. Vou a Belém. Vou a Belém é com crase ou sem crase? Como é que eu vou saber se vou a Belém é com crase ou sem crase? Você troca pelo vim. Vim de Belém. Se você falou vim de Belém, então é sem crase. Agora coloca a Bahia. Vou a Bahia. Por que que vou a Bahia tem crase? Porque se você bota o vim, você diz vim da Bahia. Então é isso. Se você vem de, você usa sem crase. Se você vem da, você vai com crase, né? Só uma dica aí para saber a utilização das crases. Hoje falamos de textos oficiais, de linguagem oficial, de língua portuguesa padrão. Não esqueça que quinta-feira a gente tem mais aula de língua portuguesa e revisão semanal. Então, até lá.